Tem um tema, gente, que ele é muito recorrente em inúmeros vestibulares. E eu vou falar principalmente nos vestibulares de São Paulo, né, no Trio Paulista, FUVEST, Unesp, Unicamp, que é sobre a escravidão do Brasil. Antes de mais nada, nós temos que entender a escravidão que aconteceu no Brasil como um sistema, e isso é muito importante, eu quero que vocês anotem, como um sistema que alimentava a estrutura metropolitana. É algo muito interessante quando a gente pensa na escravidão que ocorreu aqui no Brasil, sempre nos traz aquela pergunta: por que se escravizou o africano em substituição ao indígena? Uma vez que até 1545, 1560, 1550, 1560, até as reformas pombalinas efetivas, a escravidão no Brasil era essencialmente indígena. Normalmente, quando a gente vai fazer uma leitura muito rápida, a gente tem aquelas informações que são colocadas em livros didáticos que apontam que os indígenas conheciam o território, os indígenas não se adaptaram ao trabalho nas lavouras e os indígenas conseguiam estabelecer elementos de resistência. Estes três fatores fizeram com que os portugueses optassem pela mão de obra escravizada africana. Normalmente é essa leitura que a gente faz, não é? Então a gente pega lá e fala, os indígenas estavam no território, conseguiam se organizar e não se adaptavam ao trabalho agrícola, ao trabalho linear agrícola, por isso os portugueses foram para a mão de obra escravizada africana. No entanto, a gente tem que fazer uma observação muito importante. Se a escravidão foi um dos pilares econômicos da metrópole, o projeto de se escravizar africano já estava pensado, organizado e estruturado para que ocorresse aqui no Brasil. É só vocês analisar que a escravidão, ela criava uma teia de produção econômica muito grande. Então você tinha um comércio com o continente africano e com os reinos africanos. Então, ponto 1. Você tem o comércio com as feitorias portuguesas que estavam no litoral africano. Ponto 2. Você tem o tráfico negreiro que envolve mais capital. Ponto 3. E você tem o próprio mercado escravocrata aqui no Brasil. Ponto 4. Vejam, é uma máquina de produção muito grande. Quando a gente pega, por exemplo, os escravizados indígenas aqui no Brasil, você não tem todas essas relações comerciais pelo qual você tinha as relações comerciais com os escravizados africanos. Percebam, os indígenas já estavam no Brasil. Então você não tem o ganhar dinheiro, o ganhar capital no deslocamento. Você não tem o ganhar no comércio com outros reinos. É claro que na construção da história, você tem que criar narrativas para tentar justificar o porquê você escravizou o africano. Do mesmo modo que se concebe e traz essa estrutura de conforto, ora, por que se escravizou o africano, mas os mesmos jesuítas que defenderam a escravização indígena não defenderam ou não se oporam, não, né? Não se opuseram à escravização africana. Porque os jesuítas que se opuseram à escravização indígena, deixa eu me consertar aqui na minha construção, não se opuseram na escravização africana. Por um simples motivo. Muitas instituições, e inclusive a Igreja Católica, também possuíam pessoas escravizadas. E eu começo a nossa aula com esta frase do padre Andrés de Gouveia, do padre, olha só. O engenho de açúcar é um inferno e todos os seus donos são condenados. O engenho de açúcar é um inferno e todos os seus donos são condenados. Aqui é importante nós observarmos que o engenho de açúcar, ele era
a estrutura social do Brasil colonial. Aliás, até a transformação do Brasil em império, pós 1822, a sociedade do Brasil era moldada sobre o engenho. Ah, professor Baglini, mas já da metade do século XVII para frente, a gente vai ter um outro modelo social que vai ser efetivado no Brasil, que vai ser a Sociedade do Ouro, organizada lá em Minas Gerais. E sim, de fato. Mas o engenho estruturava a hierarquia. O engenho estruturava os modelos. Quer ver como é interessante? Toda a relação social acontecia no engenho. Do senhor do engenho para o escravizado. O escravizado chegava a trabalhar 20 horas por dia e o senhor do engenho a assistir 20 horas de lucro por dia sobre a relação de produto. Então esse é um primeiro ponto a se considerar, que a escravidão que ocorrer aqui no Brasil, ela despersonalizou o indivíduo. Aí você deve estar agora pensando, mas a escravidão, ela despersonaliza qualquer indivíduo. Pois ela é escravidão. Se a gente analisar o correr da história, a escravidão, ela não necessariamente era uma máquina de produção comercial, ou até mesmo uma máquina de produção quase que industrial. A escravidão estava muito relacionado às dívidas ou às derrotas por guerras. Isso é fato. Seja na história antiga, seja nas próprias histórias dos reinos africanos. Agora, este elemento de se obter o escravo como um produto para vender e a todo momento transformar isso numa linearidade produtiva, isso é uma relação principalmente que vai ser gerada com o mercantilismo na Idade Moderna. Principalmente com Portugal, principalmente com Espanha, principalmente com a Inglaterra. Às vezes a galera quer ficar passando pano para a Inglaterra, mas haja vista que a Inglaterra também se apropriou de muitos escravizados africanos. A escravidão africana. Eu aqui coloquei uma sequência para a gente construir um pouquinho depois dessa introdução que eu fiz a vocês. E aí aqui vocês devem estar olhando o mapa do continente africano e pensando o que o professor quis com este mapa. Na verdade, eu que estudo e vocês vão entender aonde eu quero chegar. O Brasil, você teve dois personagens no início do Brasil colonial muito importantes para se compreender. De um lado, os jesuítas e do outro lado, os bandeirantes. E aqui, eu não quero virar e polarizar a discussão. Quem era bonzinho, quem era malzinho, quem era malzinho, quem era bonzinho. Embora nós estamos numa sociedade altamente polarizada nesses últimos anos. Mas eu quero levantar uma coisa e que fique muito claro. Os bandeirantes, ou conhecidos como sertanistas, eles tinham funções muito claras inicialmente aqui no Brasil. E qual era a função desses sertanistas? Inicialmente, capturar indígenas para a escravização. Ponto. Capturar indígenas para a escravização. Ah, mas eu vi que para além de capturar indígenas para a escravização, os bandeirantes, sertanistas também procuravam minérios. Aí é importante, principalmente na hora que você for fazer a leitura de um texto, quando você coloca o contexto histórico. A procura de minérios por parte dos bandeirantes só vai se efetivar posterior à proibição da escravização indígena que acontece aqui no Brasil com as reformas pombalinas e ao mesmo tempo com a chegada das companhias de Jesus. E aí é uma piração muito louca que a própria reforma pombalina também vai expulsar os jesuítas. Você deve falar, mas por quê? Primeiro a gente tem que entender que os jesuítas, eles vêm com a função de catequizar os indígenas aqui no Brasil. Entretanto, a gente tem que analisar isso não sobre um discurso romântico. Nossa, eles estavam vindo a ponto de catequizar. Não. Voltemos à história. Nós sabemos que nós vamos ter um momento
na transição de uma idade média para uma idade moderna, que é um período da Contra-Reforma, quando a igreja vai bater na reforma protestante. E um dos atributos que a igreja faz é criar as companhias de Jesus exatamente para mandar e espalhar padres nas suas colônias com o objetivo de difundir a religião cristã. Isso era uma das atitudes da Contra-Reforma. As próprias companhias de Jesus foram produtos disso. E assim que eles desembarcaram e chegam no território brasileiro, e chegam na colônia brasileira, eles vão exatamente catequizar os indígenas. Afinal, são seres selvagens. São seres selvagens sob a ótica do politeísmo. Eles não seguem a doutrina, eles não seguem a religião cristã. Eu vou protegê-los do mal. No entanto, esse protegê-los do mal submete a eles a aceitar a imposição da religião católica. A imposição da religião católica. E aí você deve pensar, mas e caso os indígenas não aceitassem esta imposição da religião? Como ficaria? É nesse contexto que entra o segundo item do slide que eu trouxe aqui a vocês, a guerra justa. É claro que sobre os olhos de Deus, você não pode fazer mal ao próximo. Mas caso este próximo não aceite os mandos de Deus, e que abra um parênteses aqui, que este mando de Deus está sobre a narrativa dos jesuítas, tudo bem? Esses senhores, esses indígenas que não vão aceitar as imposições jesuítas podem ser perseguidos. É justo persegui-los. E aí é onde vêm as guerras justas. Era uma maneira que os jesuítas tinham de fechar os olhos para o mal que eles estavam fazendo, e ao serem indagados, eles respondiam de maneira muito clara. Esses indígenas, eles não quiseram a minha catequese. Por isso, então, da guerra justa. Caiu até água aqui. Tome uma nota aí, por gentileza. Teve um grupo indígena de grande resistência aos jesuítas que foram os aimorés. Os aimorés foram muito perseguidos e eles muito organizados no sul da Bahia. No sul da onde hoje é a Bahia. E aí, dado todas essas dificuldades, então você tem os... Olha só como a gente olha como a gente vai construindo a narrativa. Olha como a gente vai costurando a história e as coisas vão fazendo sentido. Então você tem os jesuítas que dificultam a escravização indígena para aqueles que aceitam a catequese. Porque os indígenas que não aceitam, eles facilitam a escravização. Ao mesmo tempo, muitos indígenas resistem à escravidão, óbvio, eles estão no seu território, é mais fácil de se articular. Ao mesmo tempo, muitos indígenas conseguem escapar ou até mesmo se organizar e sentar o couro. E aí é nesse contexto que a gente vai para a escravidão africana. É muito importante pensar que o uso da mão de obra escravizada africana não se iniciou, Portugal não iniciou esta política aqui no Brasil. Portugal, ele já desde a sua ocupação ao longo do contorno do continente africano, ao longo das feitorias do continente africano, já utilizava a mão de obra escravizada africana nas ilhas do Atlântico. Cabo Verde, Madeira, Açores, já fazia isso. E aí você pergunta, qual era o produto que Portugal plantava nas ilhas do Atlântico? A cana-de-açúcar. Perceba? Plantava cana-de-açúcar. Então, já tinha uma linearidade econômica, um sistema produtivo comercial, um sistema metropolitano. Aliás, o mercantilismo, que vai ser
a base de cenário que vai ocorrer à Idade Moderna, o mercantilismo, ele é essencialmente econômico. E um dos moldes que fundaram, organizaram, efetivaram o mercantilismo vai ser a escravidão. A escravidão na África, ela é muito antiga. Aliás, a escravidão ela é tão antiga quanto o ser humano na Terra. Entretanto, tal como eu mencionei há pouco, a escravidão ela não estava numa relação comercial de linha de produção, mas sim a guerras, dívidas, e isso tem que ficar muito claro. No século II a.C., a gente vai ter um primeiro comércio escravocrata mesmo, no continente africano. E a gente tem que fazer aqui algumas narrativas históricas, isso é muito importante. Ao sul da civilização egípcia, nós tínhamos um reino muito bom, inclusive um dos fluxos comerciais com a Índia mais expoentes que a história já conheceu, que era o reino da Núbia. Ao sul da civilização egípcia, nós tínhamos o reino da Núbia. E por volta de 2 séculos antes de Cristo, o faraó Snefru, isso, ele derrota nesses combates o reino da Núbia e ele retorna para o Egito com muitos escravizados de guerra. E como eram muitos escravizados de guerra, ele vai fazer comércio com o norte do continente africano. E aí é onde que entra a Europa. Porque, como vocês bem sabem, principalmente durante a história antiga, o norte do continente africano, ora, era da Grécia e posterior se tornou espaço tentacular de Roma. Então, reparem o quanto a Europa começa a influenciar já na história antiga a escravidão africana. Volto a falar. A escravidão ela é tão antiga quanto o ser humano na Terra. Mas essa relação comercial é uma relação imbuída da Europa ao continente africano. Percebam? Peraí. Vamos lá. Tanto que o próprio Egito vai ser espaço do Império Romano na história posterior e nós sabemos disso. O norte da África, a gente pode pega Cartago, por exemplo, já eram regiões de posse, ora da Grécia, posterior de Roma. Então, a Europa influencia a escravidão no continente africano. Eu não estou aqui passando o pano, não, porque muitos reinos africanos, eles também escravizavam. Óbvio, gente. E a escravidão, seja de um lado ou do outro, ela é errada. É um objeto absurdo. Não existe escravidão boa, existe escravidão ruim, existe escravidão. Ela é péssima. Mas uma coisa é certa, a Europa ela efetivou, ela aumentou ou ela levou uma condição de você para o continente africano, você pode lucrar a partir da escravidão, a partir do aprisionamento de pessoas. Você pode lucrar a partir da despersonalização da pessoa. Você faz com que ela deixe de ser uma pessoa e vire um produto. Com isso, nós vamos ter um espaço que essencialmente vai começar a se organizar, principalmente no período áureo do mercantilismo, século XV e XVI, por ser um espaço de comércio escravocrata que vai ser o reino de Daomé. Tá aqui, ó. Percebam? Tá aqui em azulzinho. Aqui na região de Benin. O reino de Daomé. O reino de Daomé, tal como eu aponto para vocês, eles se especializaram-se na captura de prisioneiros e se fortaleceram recorrendo à guerra e à venda dos capturados aos traficantes. Dentro desse reino de Daomé, os líderes de Daomé, percebam isso é fundamental. Um reino, os líderes de Daomé, eles aumentaram a sua captura de pessoas escravizadas, ou seja, aumentaram
Eu vou mudar meu discurso porque isso aqui é perigoso. Eles aumentaram a captura de pessoas livres para transformá-las em pessoas escravizadas a partir do momento que os portugueses davam capital a eles. E com isso, os portugueses não sujavam as suas mãos, apenas colocavam-os em tumbeiros, navios negreiros, e atravessava todo o Oceano Atlântico com destino às Américas. Isso é fundamental entender o quanto a Europa ela amplia a estrutura escravocrata no continente africano. Isso é fundamental nós entendermos. E a partir disso, nós vamos realizar a correção da nossa primeira questão. Acompanhe a leitura comigo de maneira bem atenta, amores. Por favor, de maneira bem atenta. Leia o texto e observe o mapa para responder às questões a seguir. Antes de nós lermos o texto, vamos analisar o mapa. Então, aqui no mapa, nós temos como você... Deixa eu pegar o laser. Vocês podem observar aqui, ó, o reino de Daomé é esta região. Então, este é o reino de Daomé, um reino que essencialmente se criou a partir de um comércio escravocrata. E aqui, o caminho, bem como também, gente, Luanda, Angola, onde serviu muitos escravizados para o Brasil. Então, nós temos essa região como sendo a costa do mercado escravocrata africano para o Brasil. Leia o texto e observe o mapa. Então, a gente observou o mapa, fez uma leitura aqui e vamos para o texto. Nem existia Brasil no começo dessa história. Existiam o Peru e o México, no contexto pré-colombiano. Mas Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, Canadá, não. Não. No que seria o Brasil, havia gente no norte, no Rio, depois no sul. Mas toda essa gente tinha pouca relação entre si até meados do século XVIII. E há aí a questão da navegação marítima. Torna-se importante aprender bem história marítima, que é ligada à geografia. Essa compreensão me deu muita liberdade para ver as relações que Rio, Pernambuco e Bahia tinham com Luanda, Angola. Depois a Bahia, muito mais relação com o antigo Daomé, hoje Benin, na costa da Mina. Isso formava um todo, muito mais que o Brasil ou a América Portuguesa. Aqui, antes de nós darmos continuidade ao que está posto, ele traz uma observação muito importante. Isso é muito importante. O papel da navegação marítima para a manutenção desse sistema. Há de considerar, grandes mestres, que o mercantilismo ele está apoiado sobre o absolutismo. E o absolutismo se apoiou sobre as explorações coloniais. E as explorações coloniais se apoiaram sobre a exploração da terra, principalmente do Novo Mundo, utilizando o modelo pelo qual vocês conhecem, os plantations com mão de obra escravizada africana. Pois utilizar mão de obra escravizada nativa não gera economia no tráfico, não gera economia comercial, pois de que adianta escravizar aquele que já está no território, que já é nativo e perder a oportunidade de escravizar aqueles que estão a vir. Nunca os missionários entraram na briga para saber se o africano havia sido ilegalmente escravizado ou não. Missionários, os jesuítas, a Companhia de Jesus. Mas a escravidão indígena foi embargada pelos missionários desde o começo. E isso também é um pouco interessante dos negreiros. Ou seja, que a escravidão africana predomine. Essa frase aqui, ela é muito forte. A escravização tem dois processos. O primeiro é a despersonalização e o segundo é a dessocialização. Aqui a gente tem que fazer umas reflexões e entender um pouquinho sobre esses dois termos que são muito importantes. Despersonalizar
é você transformar uma pessoa em qualquer outra coisa. E quando eu digo qualquer outra coisa, de fato é transformar ela em um produto. E por que se fazia isso? Quando um senhor de engenho fosse ao lado, na capela, pedir a bênção do padre, e ele olhava do lado a senzala com pessoas depositadas em ambientes extremamente hostis, ele não sentia remorso, porque ali não eram pessoas, ali são produtos. Eu não estou fazendo mal para ninguém. São produtos, eu comprei. Então isso é de um peso tão grande e de uma necessidade que a pessoa tinha em não ter a culpa. Não, ali na senzala não são pessoas, ali são produtos. Então essa despersonalização dava conforto àquela pessoa que iria se arrepender na capela do lado do Senhor do Engenho. E o segundo é a dessocialização. Ou seja, além de transformar a pessoa num produto, você tira ela dos seus. Você tira ela da sua comunidade. Você tira ela da sua família. Você tira ela do seu espaço. Então você torna ela um produto isolado. Tanto isto que vocês bem sabem que estas pessoas eram jogadas em tumbeiros com pessoas, com outras pessoas que estavam sendo escravizadas, que eram de diferentes reinos, diferentes origens, diferentes línguas, exatamente para não se conectar. E, claro, facilitar a sua despersonalização e consequente dessocialização. A despersonalização e a dessocialização, palavra complicada, e a dessocialização dos escravizados podem ser associadas, respectivamente, ao fato de que os escravizados eram identificados por números marcados a ferro e a interdição do contato entre os cativos e seus senhores. Aqui é importante a gente analisar que a primeira parte, ela fundamenta. Quando você identifica alguém como igual as pessoas fazem com a vaca, fazem com o cavalo, queima a pele com o número, você está transformando ela num produto, você está despersonalizando, ó. Você está identificando ela por um número. Entretanto, quando você interdita o contato entre os cativos e seus senhores, isso não tem uma relação com a dessocialização. A dessocialização está relacionada com o perder dos seus. Mesmo porque você não bloqueava o contato entre os cativos e os senhores, uma vez que os senhores adquiriam os produtos. E se eles adquiriam os produtos, eles iriam ter contato, tá bom? Aliás, tem uma coisa aqui que é muito importante construir, que tem um autor, o Gilberto Freire, ele construiu a ideia da democracia racial. E nós sabemos que isso é um mito. Porque se durante muito tempo colocou-se que no Brasil a escravidão foi diferente de outros espaços, não foi tão pesada, que a escravidão no Brasil foi um pouco branda. Porque, inclusive, tinham pessoas, as escravizadas de leite, as amas de leite, que ficavam dentro da casa das pessoas, do senhorzinho, e não sofriam as consequências. Gente, a partir do momento que a sua liberdade é privada e você se torna um produto, não tem escravo bom, escravo ruim. Você é escravizado. É triste. Tentou-se criar essa narrativa da falsa, da democracia racial, que é uma grande falácia. A despersonalização e a dessocialização dos escravizados podem ser associadas, respectivamente. Gente, eu posso parecer cansativo, mas eu sempre volto para a leitura para continuar a alternativa. Isso aqui é uma dica que vale ouro, tá?
Às vezes, no calor do momento do vestibular, a gente sai lendo e se perde. Então, sempre faz a leitura e continua a frase que fica melhor, tá bom? A despersonalização e dessocialização dos escravizados podem ser associadas, respectivamente, à noção do escravo como mercadoria e ao fato de que os africanos eram extraídos de sua comunidade de origem. Vejam, aqui nós temos 2 pontos. A noção do escravizado como mercadoria, então você despersonalizou ele, você transformou ele num produto, ele deixou de ser uma pessoa. E ao fato de que os africanos eram extraídos, então, olha, você retirou ele de sua comunidade. Você o expulsou. Você, enfim. Deixa eu ver se eu consigo colocar a caneta aqui só para marcar a resposta correta é a B. Mas vamos entender o porquê não pode ser a C, não pode ser a D, não pode ser a E. A despersonalização e a dessocialização dos escravizados podem ser associados, respectivamente, à noção do escravo como tolerante ao trabalho compulsório. Então vamos lá. Você não é tolerante, você é obrigado. A diferença ela é nítida. Você vai tolerar um trabalho escravizado. Você é obrigado. Porque caso você não faça, além de estar longe da sua comunidade, num território que você não conhece, ter sido transformado num produto, você vai ser chicoteado. Então, não tem, chega a ser um absurdo essa alternativa. E aí aqui ele faz uma construção acerca da despersonalização e na dessocialização. Ele põe aqui, e ao fato de que ele era proibido de fazer amizades, constituir família, claro que não, dado as resistências, os próprios movimentos, o próprio processo de miscigenação que vai ocorrer no Brasil. Não quero aqui mostrar necessariamente aquela miscigenação romantizada, nós sabemos que muito processo de miscigenação que ocorrera aqui no Brasil foram um processo bem, bem complicado, e eu não gosto nem de mencionar esta palavra, mas vocês, segunda fase, sabem. D. A despersonalização e a dessocialização dos escravizados podem ser associadas, respectivamente, ao fato de que os escravizados eram etnologicamente indistintos. Pelo contrário, amores, se existe um espaço onde as etnias são diversas, se existe um espaço onde a diversidade cultural é absurda, esse espaço é o continente africano. E a proibição de realização de festas e cultos. Não, tanto que muitas religiões de matrizes africanas que hoje perpetuam os nossos valores culturais é exatamente porque eles traziam consigo este culto que é muito perseguido. A noção do escravizado como desconhecedor do território colonial e ao fato de que ele não era reconhecido como brasileiro. Bom, o fato aqui de brasileiro, a gente traz a ideia de despersonalização. Ele não era reconhecido como pessoa. Ele não era reconhecido, ele era reconhecido como produto. Beleza? Então aqui é muito, muito, muito massa nós discutirmos esta questão. Então, portanto, essa é a questão B de deu boa, galera. Beleza? Show de bola.